E aí, pessoal, beleza? Cara, eu vou começar aqui a fazer uma coisa que eu já tinha em mente e é hoje, a partir de várias coisas que foram acontecendo, foi construindo para que isso acontecesse. A gente falou ali no Dog Lab esses dias sobre rotina, né? Ter que ter a rotina diária aí de fazer análise, olhar os gráficos, olhar as moedas para tu não perder a entrada. Eu vi um post do Tainan lá no Bitcoin, Altcoins, análise técnica no grupo no Facebook, e ele falando justamente por isso que o problema do price action é que você perde muita entrada porque você não estava olhando, você estava ocupado, enfim. E aí eu estava vendo agora os vídeos, a playlist do André Machado, né? E ele falando que o stop loss você tem que fazer, tem que dissecar ali o stop loss. Tomar stop loss não é normal, né? Claro, faz parte do jogo, mas não é normal. E que você deveria fazer a autópsia ali, entender o que você fez de errado, porque tem dois stops que você toma, né? Tem um stop que o mercado te dá, não tem o que fazer, ele virou a tendência, foi contra o seu setup ali e pronto. E tem o setup que você errou. Então você tem que olhar qual stop que você tomou e sempre mitigar aí os stops, né? Tá? É um excelente aprendizado que você pega dele. E enfim, e aí eu tô tentando estabelecer uma rotina faz tempo e eu tô pecando nisso e eu defini que estabelecendo um compromisso fica mais fácil para eu fazer essa rotina. Então o que que eu vou fazer? Vou tentar pelo menos todo dia fazer um vídeo aí diário, às vezes até dois, quem sabe. Pode ser live stream, eu tenho que setar aqui a live stream, mas todo dia eu vou fazer análise aqui das moedas e vou postar o vídeo aí no Lab, postar no YouTube, postar pelos lugares aí, porque isso vai me ajudar de várias formas. Isso vai me ajudar estabelecendo a rotina, né, como eu já disse, de fazer o negócio diariamente. Além disso, eu vou fazer aqui a análise, eu vou depois poder olhar para trás da minha própria análise, ver o que eu estava errando, o que eu não estava enxergando. Isso serve para mim. Isso serve também de uma forma transparente para vocês acompanharem, né? Tanta gente que está me acompanhando há tanto tempo, que a gente tem um relacionamento tão interessante aí no grupo. Vocês acompanharem a minha evolução e além de vocês me ajudarem também, porque afinal eu fazendo isso, claramente vocês vendo o meu racional, também é 100% aberto a críticas do que eu estiver fazendo de errado, podem falar. Eu sou um mero aprendiz aí, estudando há pouco tempo, embora que eu estudo pesado já, vai fazer mais de ano. Hoje mesmo foi o dia, eu digo que eu estou fazendo duas faculdades ao mesmo tempo, né, a de economia e a de análise técnica, porque eu estou sempre estudando. E, enfim, é uma forma de ser um livro aberto a críticas e que vocês também vão aprendendo o que eu vou aprendendo, enfim, fica bom para todo mundo. Sem mais delongas, a começar aqui pelo rei de todos, né, o rei do mercado do Bitcoin. Eu tô aqui na Binance porque é um gráfico menos poluído, ele estava limpinho aqui, eu pude fazer umas marcações simples. Para vocês entenderem também a minha escola, o que eu venho aprendendo, eu estou muito focado em price action e eu gosto muito de acompanhar a tendência e pegar ali no pullback sempre. Então eu estou usando atualmente muito o price action normal mesmo, de suporte, resistência, padrões de candlestick. Eu gosto de usar Heikin Nash, que é uma outra forma de candles, que é uma forma seguidora de tendência. E de indicador não estou usando muito recentemente, tenho o conhecimento. E o que eu mais uso é Ichimoku mesmo, de vez em quando, para dar uma olhada. Ichimoku tem um de médias móveis que eu criei aqui. Mas enfim, com o tempo eu vou explicando para vocês como é que funcionam as coisas também. Que a gente tem bastante planos aí para o futuro de ajudar vocês, mas enfim. O que a gente vê no Bitcoin? Sem mais delongas. O Bitcoin, se a gente vê, aliás, eu já vou falar uma coisa que vocês devem ter visto em várias análises aí, é uma coisa que eu acho um pouco problemática, tipo, LTB e LTA, cara. LTB você vai ver muita gente aí que fica ajustando LTB de várias formas. Por exemplo, a gente tinha um Bitcoin quando a gente tinha só esses dois pontos, vou fazer aqui, ó. Quando a gente tinha aqui o Bitcoin, dá para você fazer nesses dois topos, né? Ainda não é uma LTB confirmada. Uma LTB confirmada é quando a gente tem três toques, né? Mas tinha gente que foi isso e eu até discuti com umas pessoas ali nos grupos. E aí teve gente que vendeu aqui de cara, né? Não é o ideal, mas você pode ver que quem vendeu ali depende do stop, né? Esse cara colocou o stop aqui em cima, ele passou um pouquinho de calor porque rompeu, né? A LTB aqui.
Só que depois caiu de volta, foi um falso rompimento da LTB. Aí tem gente que já aqui já ia fazer, já ia ajustar, né? Pô, vamos ajustar aqui a LTB, sei lá. Cada pessoa, LTB é um negócio bem subjetivo, cada pessoa acaba marcando de uma forma. Se é pra fazer, se é pra ajustar assim, eu gosto de ajustar no para pegar o máximo de toques possível e respeitar os fechamentos de candle. Então, se a gente marcar dessa forma aqui, a gente reajusta e fica aqui, né? Vamos ver como que fica então depois. Aí a gente tem aqui, ó. Dá pra você marcar a LTB dessa forma. Agora que a de 3 toques mesmo seria ali, ela já foi violada, né? E agora a gente fez até um pullback. E aí você vê, esse é o problema da LTB. É muito subjetivo. A gente pode dizer que a gente rompeu a LTB, agora a gente fez um reteste e está indo para a lua. Tem gente que vai ter essa leitura. Tem gente que vai ajustar como eu ajustei ali. E aí parece que a gente ainda está no triângulo simétrico. Mas no final das contas eu não gosto nem de usar essa LTB. O que a gente pode ver? Aqui a gente tem uma área de demanda. Quando a gente teve essa subida aqui, a gente já podia marcar esse candle. Por quê? Você me pergunta. Porque geralmente quando a gente tem uma subida, e aí você vê aqui ó, um candle vermelho, né, um candle de queda, um candle preto, no meu caso, que eu uso branco e preto em vez de vermelho e verde. Esse candle aqui é onde a gente vai ter grandes ordens de compra, é onde o pessoal vai querer comprar. E você pode ver que depois, claro que olhando mais para frente, aqui a gente já teve um caso de que teve front running, né, que as pessoas compraram antes de bater ali, já. É claro que olhar para trás é fácil, mas é aquilo, a gente não consegue estudar o preço sem olhar para trás, né? Então, todos os casos que a gente vai estudar, a gente vai estudar com exemplos passados. Aqui, se você ver esse candle aqui, era um outro caso também. Se a gente só pegar o corpinho dele aqui, aqui ó, teve uma grande compra e subiu depois. E isso aqui também, depois eu posso fazer só uma lição sobre isso. Mas aqui você vê que era uma compra bem legal. Que aí depois teve aqui de novo. Dessa vez você pode ver que o fundo foi mais alto, então a gente teve mais compras, né? Deixa eu já fechar aqui o replay. Mas enfim, você pode ver que aí a gente subiu, né? A gente teve esse pequeno descanso aqui, a gente fez esse topo. Depois a gente fez esse fundo aqui, teve um front running, só que não conseguiram fazer um fundo mais alto. A gente veio aqui, fez um fundinho mais baixo, né? Só que ainda nessa zona de demanda. A gente veio aqui de novo. Aqui eu posso dizer que essa compra aqui não era tão fácil. Você talvez levando pro low time frame, um time frame menor. Deixa eu ver aqui se no 4 horas dava para achar uma entrada baseada em price action de candlesticks. Aqui dava para comprar. Você vê, aqui a gente tem uma área já definida como suporte, porque se você olhar 4 horas, você vê que a gente teve muito fechamento, que era uma resistência. E princípio básico da análise técnica. Toda resistência, quando ela é rompida, ela se torna um suporte. Todo suporte, quando ele é rompido, ele se torna uma resistência. Claro que vai variar do caso, se vai respeitar, se não vai respeitar. Por isso que a gente não entra cegamente, a gente espera um gatilho de entrada baseado em candlesticks, em padrões de candlesticks. Então, a gente marcaria aqui, né? No diário dá para marcar por causa do candle, aqui também dá para marcar porque é claramente uma resistência. Então, aí depois, quando o preço subisse e fizesse pullback, você ia procurar compras aqui. Por que você ia procurar compras aqui? Porque é um possível suporte. É uma área que o preço pode reverter. Então, você depois olhando a H4 aqui, né? Você veria o preço chegando aqui. A gente já fez um long-legged doji, né? Um doji de pernas longas aqui, que é uma figura de indecisão, já mostra um equilíbrio entre os compradores e os vendedores. Depois a gente teve essa outra queda aqui, e aí veio esse engolfo de alta. E você vê que o volume ele engolfou também, então aqui já era você podia fazer uma compra aqui. Como seria o setup? Você poderia comprar no fechamento mesmo, fechou a barra, você já compra nesse engolfo aqui. Você pode colocar o stop abaixo da mínima, né? Abaixo da mínima aqui, pouca diferença, daria 9.030, eu recomendaria até colocar tipo 8.993 para ficar abaixo do número redondo. Essa seria a minha sugestão. Você compraria aqui e aí você teria opções. Qual é a sua opção? Você só vai fazer trailing stop e tentar seguir tendência,
ou você vai vender na primeira resistência. O problema é que se você olhar aqui, você vê que a gente, olhando para trás, tudo bem, a gente estava numa tendência de alta, só que o preço ele fez esse fundo, ele fez um topo mais baixo e ele fez um fundo mais baixo. Ele fez um topo mais baixo também, só que ele não conseguiu fazer um fundo mais baixo. E a gente viu aqui, mais uma vez, uma tentativa de fundo e ainda um fundo mais baixo. E os fundos de topos cada vez mais baixos, a gente fez um canalzinho aqui. Então, olhando para trás aqui, o ideal era você pelo menos realizar uma parcial em alguma resistência. E aí, qual resistência a gente poderia realizar, né? Quais os alvos que a gente poderia buscar? A gente poderia buscar o alvo aqui, ó, que é um pouquinho a base do que eu falei lá. Vamos olhar de novo aqui. Deixa eu arrumar aqui. Por que a gente definiu essa área como uma área de demanda? Porque a gente teve um movimento de alta, um descanso e outro movimento de alta. E aí a gente pega o corpo desse candle, esse candle aqui vai ser suporte, vai ser uma área de demanda. Agora a gente olha o H4, vamos voltar aqui. A gente teve um movimento de queda, né? Essa subidinha aqui, depois um movimento de queda de novo. E se a gente olhar, a gente teve esse candlezinho aqui, ó, que é um contra-tendência igual aquele outro. Então a gente poderia definir essa área aqui como já um alvo. E aí vamos ver o risco-retorno como seria. Aqui, ó, 1,34. Seria um trade que era um stop de 7,47%. Um stop alto, sim, mas é só fazer o tamanho de posição direitinho. Que, aliás, tem no meu vídeo de gerenciamento de risco. Se você não sabe o que é o tamanho de posição, vá atrás de ver, porque você vai entender que tipo, não há stop caro. Que nem até o André Machado estava falando no próprio curso dele, no vídeo dele, cara, não tem stop caro, tipo, é só se você está sem coragem, diminui a mão, diminui o lote pela metade, que aí você entra, porque os melhores trades são esses mesmo. Embora que o risco-recompensa aqui não seria o ideal, mas aqui já bateria o alvo, já seria 1,34 de R, né? Uma relação risco-retorno interessante, não ideal, mas interessante. Aqui seria o primeiro alvo, né? E aí, se você fosse buscar outro alvo, você buscaria aqui, ó. Também. Você vê que é mais ou menos a ideia também aqui, ó, do candle de descanso antes de retomar a micro tendência, né? Mas aqui eu colocaria mais embaixo por causa desses pavis aqui. Esses pavis, o ideal... Olha, e aliás, eu estava olhando só para esse lado do gráfico. Só que se você olhar, foi o topo exatamente aqui, ó. A gente fez um topinho aqui, né? Também o ideal, com certeza, seria nesse topinho aqui. Aí já seria 1,86 de risco-retorno e 13,88% de lucro nessa operação. Ah, e fora que você poderia entrar no fechamento aqui, mas tudo isso aqui viraria zona de compra, né? Toda essa área, deixa eu colocar de outra cor aqui, vou colocar só um amarelo aqui. Tudo isso aqui seria compra. Tudo isso aqui seria compra. Enquanto não batesse o stop, seria compra. Então, se você deixasse ordens espalhadas, ou mesmo uma compra aqui no suporte demarcado, que eu falei, aqui era resistência, virou suporte. Claro que a gente passou, só que respeitou, né? Aliás, isso aqui é um padrão também. Um outro padrão de entrada, quando você tem um suporte e você tem um candle que fecha abaixo, e logo após a gente tem um candle que fecha acima. É um falso rompimento do suporte, você também usa isso para entrada. É bem interessante. Uma estratégia de entrada que em cripto eu vejo que funciona legal. E aqui já tem um caso bem claro do Bitcoin, né? Mas enfim, você entraria aqui e você poderia deixar aqui, ó, a compra aqui, o stop aqui, ó, já seria um stop bem curto. E o primeiro alvo que eu aqui, ó, 4 de risco retorno, 14%. E aqui seria 18%, 5 de R. Então, porra, um trade muito bom. E além disso a gente subiu mais, né? Mas enfim, você vê que ali já deu uma entrada. Aqui, você vê, uma outra entrada também. Esse aqui é bem legal. Um outro padrão de entrada que vocês já viram falando no grupo, que é o SFP. Que é quando ele rompe, ele papa stop, né? Tu vê, a gente teve esses dois fundos aqui similares, 9.333, 9.343.
Tem uma galera que compraria aqui, já colocaria stop aqui. E aqui você vê que a gente foi um candle que tentaram vender, tentaram socar a venda, ele até foi abaixo do suporte de novo, foi abaixo dessas mínimas, pegou uns stops, um volume interessante, só que ó, fechou tudo de volta. Aqui é uma outra entrada que vocês já viram falando também, uma entrada justamente do padrão de SFP. Esses são trades de alta probabilidade, porque, cara, você está indo ali no suporte, você está indo na tendência do diário, né? Ó. Deixa eu voltar aqui. A tendência do diário, que a gente ainda está fazendo. A gente fez, ó. A gente está fazendo, né, fundos e topos ascendentes, ó. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Aqui poderia ser o fundo para fazer um novo topo. Não está sendo por enquanto, né? Estou passando aqui umas estratégias que eu uso. E aqui, pô, o trade, ó, você dê até 4 de R, um stop que você pode... O stop, na realidade, tá... O stop, cara, quando é SFP, tu coloca o stop abaixo da mínima e já tá ótimo. Seria um stop de 4% e até um possível lucro de 28%. Até 7 de R. Então você vê um trade sensacional aí. E, enfim, eu tô divagando um pouquinho, né, que eu tô... dando umas explicações, até muita pergunta que eu recebo no PV, ali no grupo. Mas enfim, qual é a minha análise do Bitcoin? A análise do Bitcoin é que justamente a gente ainda está respeitando essa zona de demanda, a gente teve esse toque que teve uma certa resposta, né? A gente fez, se tu olhar um padrão Adão e Eva aqui, um padrão Adão e Eva é um V, tu vê que é um V aqui, deixa eu fazer com point fix aqui, fica mais fácil. A gente fez esse V, né? E depois a gente fez um U. O Adão e Eva é um tipo de fundo duplo, que a gente tem um fundo em V e depois um fundo redondo, que é de acumulação. Enfim, você pode ver que a gente teve aqui. Só que é um trade que, se você fosse pela análise técnica clássica, não daria certo, porque nos livros, né, você espera o rompimento do pescoço, que seria essa linha roxa, que acabou calhando bem aqui. Você compra no reteste. Você compraria aqui no retest. Teste candle serviria, fez um paviozinho aqui, só que seria estopado. Se colocasse o stop aqui. Ou não seria estopado se tu colocasse o stop abaixo do fundo do Adão e Eva. Mas aí, pelo amor de Deus, né, cara? Tu seria um stop de 20%. É inviável isso, não tem como. Embora que eu diga que não é stop caro, você vai precisar de 20%, 40% para cima para que isso valha a pena. Nossa, sem chance. Melhor é você não usar a análise técnica dessa forma. Eu não gosto muito de casos como esse de pegar o rompimento. O ideal é você pegar o... Quando vê que o segundo fundo está sendo arredondado, você compra quando você vê um candlestick, né, dando apoio, e coloca stop abaixo do último fundo. E aí você pode surfar, né, essa altinha, porque pegar no reteste de figuras clássicas, assim, geralmente é armadilha, cara, é difícil. Em cripto é difícil. Mas enfim, o Bitcoin ele pode estar assim fazendo, né, o triângulo descendente, que ele é formado por topos mais baixos e um fundo similar. Mas também se tu der uma olhadinha melhor, ele está simplesmente fazendo um range mesmo, né, se tu pegar... Deixa eu tirar aqui. Você vê que ele está muito nessa área aqui, com um falso rompimento ali para cima, né? Aqui, ó, esse caixotinho. Ele está nesse caixotinho aqui. E mais além ainda, no mais curto prazo, ele está fazendo um range menor ainda, que é o desse aqui, ó. É um outro caixote com outro falso rompimento. Falso rompimento em cripto é o que a gente mais tem, né? Que é aqui. No semanal, tem gente falando de flâmula de alta também, né? Que a gente tem aqui, ó. Deixa eu deletar as linhas para ficar melhor. Que você vê, a gente meio que está fazendo fundos mais altos e os topos mais baixos. Isso aí dá uma flâmula de alta, né? Uma continuação da tendência. Enfim, o que eu acho... Eu não me importo muito com isso de ficar prevendo o futuro, né? Que eu me importo mais em justamente pegar as setups de qualidade. E nesse range aqui, pra mim, não consigo pegar nada por enquanto. Eu prefiro sair
esperar sair daqui, fazer alguns retestes em resistências importantes. Eu acho que eu tenho outros gráficos com outros níveis marcados, mas tem que ver. Enfim, no Bitcoin é só isso. Em relação a altcoins, é o que eu acho mais interessante, até porque justamente o Bitcoin andando em range, né? Se tu pegar em todos esses dias aí, já são 30 dias, cara, que ele não sai desse range aqui. Então as altcoins estão performando bem. E, cara, pra falar a verdade, eu vou mandar em outro vídeo as altcoins, porque esse aqui eu acho que já tá nos 20 minutos, e se ficar muito longo o pessoal não anima de ver. Embora que também aí é animar pra ver, tipo... enfim. Então eu já vou gravar aqui outro vídeo em relação às altcoins. Esse vídeo vai ficar só pro Bitcoin, que já tá longo. E no outro eu vou falar de entradas que eu peguei, entradas que eu não peguei, e o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado e o que eu tô de olho aí pro futuro. Então dá uma olhada no seguinte vídeo. E se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, por favor. Não chego nem a pedir o like, mas se der o like, pô, eu acho que ajuda, né, na consolidação do canal aí no YouTube. Mas se inscreve aí, por gentileza, que eu quero completar aí os 100 inscritos para que eu possa ter um link personalizado no canal do YouTube. Então valeu, se tiver alguma dúvida pode mandar aí no Doug Lab, manda aí nos comentários. Se você não tá no Doug Lab, eita, entra aí no nosso canal no Telegram, aqui ó, sim, você já entra, t.me/DougLab, se você tem Telegram, acesse. Se você não tem, só acompanha pelo YouTube que a gente vai ter cada vez mais conteúdo, que nem eu disse, eu quero fazer os vídeos aí normalmente, então acompanha aí a gente, beleza?